Pronto, terminei de mastigar. Seja bem-vindo a esse novo episódio. Não sei ainda o nome, vou pensar no nome aqui, depois a gente coloca na descrição. Mas nós pensamos em fazer uma coisa mais íntima, beleza? Hoje nós vamos gravar um episódio como se você estivesse sentado aqui comigo na mesa, beleza? Eu estou no meu habitat natural, eu estou comendo. E se você me conhece, sabe por quê. Se você não me conhece, já se acostuma, eu gosto de comer, beleza? E eu queria falar com vocês sobre uma coisa que eu acho muito legal, que é sobre como o cristianismo, como a fé cristã, ele responde à cultura, ele responde o nosso tempo, ele responde, sei lá, tudo que está acontecendo no dia a dia, entendeu? Porque assim, ó, é muito normal, é muito comum que as pessoas fiquem achando que esse negócio de Bíblia, de igreja, de coisa espiritual, isso seja um negócio assim, lá separado do mundo, entendeu? Do tipo assim, não mistura as duas coisas, entendeu? Tipo assim, como se a Bíblia não tivesse capacidade de conversar com os problemas da sociedade, como se a Bíblia fosse um livro muito antigo, escrito por um monte de gente que já morreu, e esse livro aí não fala mais com a gente, entendeu? E eu tô aqui para te mostrar que não, ele realmente fala com a gente, ele é tão atual, como diria Billy Graham, ele é tão atual como o jornal que vai sair amanhã, e a Bíblia é esse livro extraordinário. Então, enquanto eu estou aqui comendo o meu vatapá, que, diga-se de passagem, está uma delícia, eu quero conversar com vocês sobre esse tema, beleza? E uma das coisas que no nosso tempo agora tem mais chocado culturalmente é sobre um tema que esses dias eu tava, não sei com quem que eu estava conversando, cara, deixa eu tentar lembrar aqui. Eu não lembro agora, mas se eu não me engano foi depois do Holy Vans, que acontece todo sábado, 2 horas da tarde. Se você não veio, se você não vem, você está perdendo muito, você deveria estar aqui, beleza? Porque boa parte dessas conversas, desses assuntos assim que nos fazem crescer muito, está acontecendo no Vans, 2 horas da tarde, todo sábado. Mas alguém me perguntou sobre como responder ao problema do machismo, do feminicídio, desse problema todo que a gente está tendo, principalmente no Brasil hoje, que é esse movimento que a gente vê sempre no jornal, sei lá, na internet, de muitas mulheres sofrendo, né? Sofrendo não só a violência física mesmo, a agressão e, infelizmente, em alguns casos, a própria exclusão dessa pessoa da realidade. E eu estou usando essa palavra diferente porque se eu usar a palavra comum o vídeo vai cair depois, aí eu vou ter perdido todo o meu trabalho, beleza? Então assim, nesse caso a Bíblia não está distante deste assunto, tá bom? E aí eu quero começar primeiro dizendo para você o seguinte: não existe um outro livro no mundo que seja mais justo e honesto, com a igualdade de méritos, com a igualdade de direitos e com a igualdade da dignidade de homens e mulheres do que a Bíblia. Eu te desafio a pegar um livro de qualquer outra religião, os textos canônicos, os textos que representem as outras religiões, e vai entender nesses livros o que esses livros dizem sobre as mulheres, beleza? Inclusive em um dos mais conhecidos, uma das religiões mais conhecidas, mulher é patrimônio, tá? Ainda é vista e reconhecida como patrimônio. É por isso que nos países em que esse livro é a lei, as mulheres não podem vestir a roupa que quer e se mostrar um pouco do cabelo, pedrada, entendeu? Então assim, o cristianismo no começo é a primeira fé, a primeira religião naquele contexto, que era um contexto bastante politeísta, tinha várias religiões ali, né, misturadas na grande Roma, porque ela dominou vários países. E aí o que acontece? Ali no meio da grande Roma você tem várias religiões, né? A Roma dominou a Grécia, que dominou a Pérsia, que dominou a Babilônia, que dominou não sei quem lá, que dominou a antiga Síria, que dominou o antigo Egito, e aí você pega todo esse emaranhado de religiões que tinha ali no meio
tem os judeus, que não gostam de se misturar com esse povo, e ali do meio dos judeus vai surgir um movimento, que nos primeiros 30 anos, acho que era 30 anos, os primeiros 30 anos era chamado como o pessoal do caminho. Eles nem tinham nome ainda. Depois de um tempo vão ser chamados de cristãos, tá? E por muito tempo no Império Romano eles eram reconhecidos como como é que era o nome? Facção dos judeus. É como se fosse um grupo de judeu diferente, beleza? Só depois de um tempo, principalmente ali com a perseguição após o imperador Nero, que os cristãos se espalham pelo Império Romano, principalmente pela parte mais ali da Europa mesmo e da Eurásia, e no começo ali no topo do Egito. E esse pessoal, esses cristãos, então eles vão começar a ser diferenciados dos judeus pelas suas práticas, principalmente pela ideia insistente de que o Cristo que eles creem ressuscitou, tá bom? Esse pessoal, eles tinham um comportamento diferente, e isso era observado pelos historiadores, foi observado pelos historiadores Flávio Josefo e um historiador romano que eu não lembro o nome agora, mas depois se eu lembrar eu deixo na descrição. Esse cara observou que esse pessoal tinha um comportamento social bem diferente. Um dos comportamentos que eles tinham muito diferente das outras religiões era principalmente o valor da família, tá bom? O valor do casamento. Porque assim, ó, eu não sei se você sabia, mas na Roma do século I, esposa não era pessoa, não era gente. Esposa era patrimônio, ok? Se você for em alguma das tribos na África ainda hoje, filha mais velha que vai se casar se troca por cabeça de gado, porque ela não é uma pessoa, ela é um patrimônio do pai dela, e ela vai ser trocada por um patrimônio do marido dela, e vai passar a ser patrimônio do marido. Você está me entendendo? Essa é a visão do mundo sem o cristianismo. Entendeu? Então, assim, essa história de que o cristianismo é machista, de que o cristianismo ele é contra as mulheres, que o cristianismo é uma religião patriarcal que foi feita para dominar as mulheres e destruir as mulheres, isso é meio conversa fiada, conversa de quem não estudou história, de quem não entendeu o processo de construção da civilização ocidental. Tá me entendendo? Sabe de uma coisa também que acontecia na Roma do século I, que era muito comum, tanto comum que era lei? Quando você tinha um filho que ele era indesejado, você poderia levar ele para um lugar chamado Tártaro, tá? Ou Guina em grego. Sabe o que era esse lugar? Ele era um lixão ao céu aberto. Os lixões daquela época, eles tinham que ser queimados. Eles jogavam fogo no lixão e ficava ali o dia todo, né? O dia todo, a noite toda pegando fogo para consumir o lixo daquele povo. E ele era separado da cidade, lógico. Pela lei, quando você não queria uma criança que ela era indesejada, seja por doença mental, doença física, excesso de filho, ou porque era menina e valia menos, né? Menina não tinha valor porque ela não ia herdar o gene da família e nem ia produzir nada para o patrimônio, aqueles pais por lei tinham o direito de jogar o bebê no lixão. Entendeu? Então é esse cristianismo que vai dizer assim nas suas cartas principais, aonde os seus apóstolos, os apóstolos de Jesus vão dizer assim, olha, Pedro vai dizer, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 3, honrem as vossas esposas, tendo elas como o vaso mais frágil, não é mais fraco, lê direito, frágil, beleza? O que é o frágil? É o que precisa de mais cuidado, beleza? Então assim, quando você tem aí na sua casa um rodo e o rodo cai no chão, você não se importa, porque o rodo não é frágil, tá ok? Agora, o seu colar de diamante, se ele cair no chão, você vai ter quase uma parada cardíaca, porque ele é frágil e vale muito. É isso que a Bíblia está falando da esposa, é isso que a Bíblia está falando da mulher. E por que Deus está orientando isso aos maridos? Por que o apóstolo Pedro está orientando isso aos maridos? Porque ele está falando assim, se você não tratar a tua esposa bem, nem a tua oração, malandro, vai subir. Tá me entendendo? Então é assim que o cristianismo tratava a mulher no primeiro século.
no século I, aonde o próprio Império Romano, por lei, liberava essa mulher, por exemplo, apanhar em praça pública se ela fosse, digamos assim, desrespeitosa com o marido. E aí, como é que prova, Bruce, que essa mulher foi desrespeitosa com o marido? Ele precisava de 2 testemunhas, entendeu? Ou seja, o cara era só pagar uns amigos dele lá para falar que a mulher foi desrespeitosa e pronto, a mulher ia apanhar no meio da praça pública porque 2 pessoas disseram que ela foi desrespeitosa com o marido. Entendeu? Quando que isso acabou? Quando o cristianismo começou a avançar em todo o Império Romano e ele começou a bater o pé e dizer que não, o homem não era mais importante que a mulher, que homem e mulher Deus criou, e Deus criou os dois em igualdade de importância, mas em diferença de papel, ok? E isso ficou muito estabelecido de maneira que, vagarosamente, num processo histórico, a importância, aquela falta de valor para a mulher foi acabando e a importância da mulher foi se estabelecendo. Você me entendeu? Então, assim, é essa Bíblia que as pessoas gostam de ficar falando que é um livro machista, que vai dizer assim: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por elas, lavando elas com a água da palavra, para apresentar elas para si mesmo como santa e pura, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Você está me entendendo? Então esse livro, que eu sei lá de onde que o pessoal tirou essa ideia de que a Bíblia é machista, mas enfim, tem uma galera que gosta de falar isso. Se você talvez nunca ouviu falar isso, pesquisa na internet aqui que você vai ver, tem um monte de gente que fala essas coisas. Esse livro vai dizer que esse cara, ele não tem que cuidar só da sua esposa. Esse cara, ele tem que viver uma expectativa de morte todos os dias. Para quê? Para que essa esposa seja entregue nas mãos do verdadeiro dono dela. Porque essa é a perspectiva do cristianismo. Eu não sei como que é lá fora. Eu não sei como que é aí, talvez, na sua família. Como é que aconteceu os casamentos aí na sua família. Eu não sei como que acontece os casamentos aí perto de onde você mora. Os casamentos que você foi, sabe? Eu não estou falando lá da festa, da cerimônia. Porque, lógico, toda festa é bonita, né? Foi ensaiado para ser bonita. Ela tem que ser bonita, né? Tá sendo pago para o negócio ser bem feito. O mínimo que se espera é que ela seja bonita. Mas eu estou falando de casamento, vida real. Os casamentos que você conhece. Eu não sei como eles são. Mas, no cristianismo, quando um cara casa, ele não casa arrumando um patrimônio para ele. Ele não está pegando para ele uma posse. Não é como se ele pudesse deitar um dia e falar assim: cara, eu tenho uma moto, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um videogame, eu tenho um computador, eu tenho uma conta no banco e eu tenho uma esposa. Está me entendendo? No cristianismo não funciona desse jeito. Porque no cristianismo todas as outras coisas você tem. E o seu cônjuge, agora eu estou falando com os dois, você que é marido está me ouvindo, você que é esposa está me ouvindo, ou você que ainda não casou, mas tem interesse nesse assunto, para o cristianismo, um não é dono do outro. Não existe posse. Está me entendendo? Você não manda, você não controla, você não determina, você não domina. O que se ordena aos maridos, e aqui eu estou confrontando a ideia de que a Bíblia é machista, que livro machista manda o cara morrer pela esposa? Que livro machista fala que se o cara não cuidar bem da esposa, Deus não vai ouvir a oração dele? Que livro machista é esse que vai dizer que ela tem a preferência? Que livro machista vai dizer que os dois são iguais? Eu não vejo machismo na Bíblia. Você está me entendendo?
Tinha um cara que ele só teve filhas meninas e ele morreu. O nome do cara acho que era Zelofeade, uma coisa assim. Tá, cara, isso era lá perto da 15ª dinastia do Egito, sei lá, uns 2.000, 3.000 anos antes de Jesus nascer, tá bom? Esse cara morreu, só sobrou menina. E lógico, naquele período, patrimônio só se passa de pai para filho, filho homem, né? As meninas iam casar com um outro cara, então ela ia fazer parte daquele patrimônio lá do cara lá. E como esse cara não teve filho homem, a herança dele ia ficar meio que perdida. O que acontece? Essas meninas vão lá e conversam com Moisés e falam assim, olha, nosso pai não teve filho homem, né? A herança do nosso pai vai se perder. Moisés vai orar a Deus sobre isso e Deus é muito claro. Presta atenção na resposta que Deus está dando 5.000 anos atrás para um grupo de meninas, né? Ele falou para Moisés assim, transfere a herança para as filhas, entrega na mão delas, entendeu? Por quê? Porque esse Deus não é machista, ponto final. Então assim, eu não sei da onde que você ouviu, ou se você já ouviu essa ideia de que a Bíblia é um livro machista, mas eu estou aqui argumentando com você para você ver que não é, beleza? Então assim, vamos fazer o seguinte, para o próximo encontro, próxima vez que a gente sentar aqui nessa mesa, eu queria responder alguma dúvida que você tem sobre essas questões culturais, assim. Deixa aqui no comentário, então, qual é essa dúvida que você tem. E nós vamos conversar sobre isso na próxima. Agora, eu vou finalizar o meu prato de vatapá e eu agradeço a sua companhia até esse momento. Beleza? Nós nos vemos no próximo episódio. Valeu!